Assalamu alaikum, pessoal, como vocês estão? Desde o último vídeo, muito obrigada a todos os que assistiram e que estão sempre aqui, os nossos queridos fãs. E eu hoje venho aqui com um vídeo diferente, porque a gente aqui está sempre renovando, não é? Tanto de cultura, como de religião, como de casos, relacionamento. Por isso o Egito é muito vasto, temos sempre muito assunto. Então hoje eu venho falar de Khadija. Quem foi Khadija? Que importância tem Khadija para os muçulmanos? Este tema foi a pedido de uma seguidora assídua lá no Instagram. Fiquem comigo. Vamos ao tema. Khadija, na Arábia Saudita, ela morava por ali. Ela era comerciante e foi a primeira esposa do profeta Muhammad. Pouco se sabe sobre ela, além dos relatos depois do falecimento dela, através da própria ensinos das hadiths que o profeta deixou e os seus amigos, não é? Khadija nasceu no século 6 depois de Cristo, de mercadores da tribo Quraishita, que governava Meca, na Arábia Saudita. Existe até uma surata, um capítulo no Alcorão que fala sobre Khadija e caracteriza ela como resoluta e nobre e como exigindo respeito significativo dentro da tribo. Como assim? Uma mulher empoderada já naquela época? Pois é, ela herdou a sua riqueza e continuou fazendo comércio após a morte de seus pais. E de acordo com a tradição sunita, que na altura estava começando ainda, não é? Dos seus dois primeiros maridos, ela foi casada com dois, e esses homens morreram nas guerras, não é? E ela então entrega ao profeta Muhammad, quando ele tinha 20 anos, os seus negócios. Quando o nosso profeta Muhammad estava mais ou menos à volta dos 25 anos, ela empregou ele para ajudá-lo nas caravanas que eles faziam de vendedores, não é? Poucos anos, ele tinha 20 e poucos anos, para gerenciar então uma caravana que iria para a Síria. E depois ela acaba por oferecer-lhe casamento. Pois é, uma mulher super empoderada para a época. Então ela simplesmente ela odiava a ideia de ficar viúva pela terceira vez. Por isso que ela não voltou a se casar. De acordo com a maioria das fontes, ela tinha por volta dos 40 e poucos anos, com os filhos dos seus casamentos anteriores. E Muhammad tinha 25. Khadija e Muhammad não tiveram filhos que sobreviveram à infância, filhos homens. Então, eles morreram ainda bem jovens. De acordo com a interpretação dos sunitas, né, das fontes sunitas, que são aqueles que seguem o profeta apenas, não o xiismo, estamos falando aqui sobre os sunitas, eles tiveram 4 filhas, Kalsum, Ruqayya, Zainab e Fátima. Pois é, Fátima você já tem ouvido bastante falar. Fátima, sua única filha, de acordo com a tradição xiita. Os xiitas, eles consideram Fátima apenas, e ela então se tornou uma grande figura importantíssima no islamismo, né? Khadija forneceu apoio instrumental no início da missão profética de Muhammad. Sua riqueza lhe permitiu lazer para que ele meditasse, porque eles não precisavam ganhar tanto a vida, não precisavam trabalhar tanto. E ela o assegurou da autenticidade de suas primeiras revelações. Ela é, portanto, muitas vezes considerada a primeira pessoa a acreditar na mensagem do profeta Muhammad. Além disso, ela consultou seus parentes, não é? Que se diz ter comparado as revelações de Muhammad às de Moisés, proporcionando ainda mais confiança a Muhammad em suas revelações. Khadija morreu em 619, no ano 619, alguns anos antes da primeira peregrinação, a imigração para Medina, Meca, né? Que o profeta fez essa peregrinação, onde a comunidade muçulmana então começou a se cristalizar em uma forma clara, sociopolítica, por direito próprio. Muhammad não teve outras esposas enquanto ela estava viva e não teve filhos com nenhuma de suas esposas posteriores, só filhas. Ela era uma prima distante até do profeta Muhammad. De acordo com várias fontes, Khadija nasceu então em 565 depois de Cristo e morreu em 620 aos 55 anos. Mas alguns historiadores dizem que ela morreu 10 anos depois. O pai de Khadija morreu por volta de 585 depois de Cristo. Ele pertencia a um clã de Abdulazza,
da tribo dos Quraysh. Portanto, a Hadija era da mesma tribo. Os Quraysh era uma tribo de onde veio a linhagem do nosso profeta. Como muitos outros Quraishitas, eles eram mercadores. Ela era mercadora, Hadija, com várias riquezas e talentos empresariais, que foi tudo herdado por Hadija, né? Seu pai já era assim talentoso, já era empresário e foi tudo herdado por Hadija. Ela conseguiu sobreviver com a vasta riqueza da família. Disse que quando as caravanas de comércio dos Quraysh se reuniam para embarcar em sua longa e árdua jornada para a Síria durante o verão, e também havia as caravanas de inverno para o Iêmen. Então, Hadija precisava, sim, de uma pessoa de confiança para ajudá-la nessas caravanas, para continuar o projeto dos seus pais. Então, ela era a mais honrada das mulheres Quraishitas por linhagem e a mais rica delas. Seu pai era um dos nobres e dignatários da tribo Quraishita. E ele foi um dos participantes da delegação, então, enviada para o Iêmen. Embora a sociedade em que Hadija viveu, né, em que nasceu, ela fosse terrivelmente machista, ela ganhou 2 títulos. Amrat Quraish, ou seja, princesa dos Quraish, e Al-Tahira, a pura, devido à sua personalidade impecável e caráter virtuoso, sem mencionar sua descendência honrosa, porque ela tinha uma descendência boa de pessoas honestas, trabalhadoras e, ainda por cima, ricas. Ela costumava alimentar e vestir os pobres, ajudar os seus parentes financeiramente e até providenciar o casamento daqueles de seus parentes que, de outra forma, não teriam meios para casar. Como eles tinham bens e bastante dinheiro, eles partilhavam. Então, por volta de 585 d.C., Hadija, então, fica órfã. Apesar disso, e depois de ter se casado 2 vezes, e 2 vezes perdido seus maridos para as guerras devastadoras, né, que a Arábia foi atingida, ela não tinha intenção de se casar pela uma 3ª vez. Ela até tinha medo, ficar viúva de novo, já tenho filho, já tenho tudo isso. Embora fosse procurada por muitos homens, né? Vocês podem imaginar uma mulher daquela qualidade, honrada, com vários títulos, uma boa família, com riqueza, ela era muito procurada, né? E olha que eram muitos homens honrados e altamente respeitados de toda a Península Arábica, por todos que conheciam ela já queriam casar. Ela era bastante famosa, então, pelos seus negócios. Uma qualidade em particular, interessante, provavelmente mais do que qualquer uma das suas outras qualidades mencionadas aqui, era que ela, ao contrário de outros povos, ela nunca acreditou nem adorou ídolos. Como Hadija não viajava com suas caravanas comerciais, ela sempre teve que contar com alguém para agir como seu agente, né, para negociar em seu nome, receber uma comissão de acordo com a troca que ele fazia, né, ela fazia o acordo e ganhava sua porcentagem. Em 595 d.C., então Hadija precisava de um agente para comercializar as suas mercadorias, que iam para a Síria e voltavam, como eu já disse aqui, e ela precisava de alguém de confiança. E foi então que vários agentes que ela conhecia antes e confiava, bem como alguns dos seus próprios parentes, principalmente Abu Talib, sugeriram a Hadija que ela empregasse o seu primo distante, Muhammad. A essa altura, o jovem Muhammad já havia conquistado os títulos também de honra de Al-Sadiq, o verdadeiro, e Al-Amin, o confiável. Ou seja, o profeta Muhammad, ele já tinha, apesar dos seus 25 anos, também já tinha uma certa moral dentro da sua comunidade. Muhammad não tinha nenhuma experiência prática de negócio, mas ele acompanhou 2 ou 3 vezes o seu tio Abu Talib. Ele acompanhou ele em algumas viagens comerciais e observou atentamente como ele negociava, como ele trocava, como ele comprava, vendia. Então ele teve já uma pequena experiência aí, ainda novo, e como ele conduzia os negócios. Afinal, o povo dos Quraysh, eles eram famosos pelo seu envolvimento no comércio. Mais do que qualquer outra profissão, eles eram comerciantes. Não era incomum contratar um agente sem experiência também. Então, Hadija decidiu dar a Muhammad uma chance, até para ele aprender mais. Ele tinha apenas 25 anos. Hadija enviou uma mensagem a Muhammad através de um dos seus parentes, oferecendo-lhe o dobro da comissão do que ela costumava oferecer
a quem fazia essas caravanas, né, aos seus agentes que negociavam no seu nome. Ela também deu a ele uma de suas servas. Pois é, naquela época era normal. Então, Maysara era jovem, brilhante, talentosa e ajudava ele na contadora, como se fosse ali, ajudante de contadora, né? Khadija confiava muito nos relatos de Maysara sobre a conduta do seu novo funcionário ali. Então, tudo que Maysara falava, ela estava observando todas as atitudes de Mohammed durante o trabalho. Um relato que era muito gritante, na verdade, uma que encorajou a abandonar a sua insistência de nunca mais se casar, foi graças a Maysara, porque ela disse que o profeta era muito boa pessoa. Então, antes de embarcar na sua primeira viagem como empresário, representando Khadija, Mohammed reuniu-se então com seus tios para aquelas consultas de última hora, não é? Sobre os trajetos, sobre a negociação, como fazer. Khadija estava então convencida de que finalmente havia encontrado um homem que era digno dela, tanto que ela mesma iniciou a proposta de casamento a Mohammed, gente. Sentou-se para detalhar todas as transações comerciais nas quais ele se envolveu em nome dela, mas a rica e bela dama dos Quraysh estava pensando mais em seu primo distante agora do que nas próprias transações. Ela simplesmente se apaixonou por Mohammed. E ela diz assim para ele: filho do meu tio, eu te amo pelo seu parentesco comigo. E por isso você está sempre no centro, não sendo partidário entre o povo, por isso ou por aquilo, ou seja, que ele não estava, ele era neutro. Eu te amo por sua confiabilidade, pela beleza do seu caráter e pela verdade do seu discurso. Então, ela se ofereceu em casamento a ele e eles concordaram que ele deveria então falar com os tios dela, porque os pais já tinham morrido, não é? E ela falaria também com o seu tio Amr, já que seu pai tinha morrido, tinha que ter os seus representantes. Hamza, apesar de ser relativamente jovem, foi um dos que delegaram para representá-los nessa ocasião de casamento. Já que ele estava mais intimamente relacionado a eles através da família, porque tinha ali casamentos entre as irmãs dela também, e eles eram de outra tribo, mas eles se conheciam e ele foi chamado para isso. Então foi o tio Abu Talib, tio de Muhammad, que fez o sermão do casamento, e até dizendo assim: todo louvor é devido a Allah, que nos fez descendentes de Ibrahim, ou seja, Abraão, a semente de Ismael, os descendentes de Maad, a substância de Mudar, e que nos fez os guardiões de sua casa e seus servidores, os servidores de seus recintos sagrados, fazendo para nós uma casa procurada de peregrinação e um santuário de segurança. E também nos deu autoridade sobre o povo. Este meu sobrinho Muhammad não pode ser comparado a nenhum outro homem. Se você comparar sua riqueza com a de outros, você não achará um homem da riqueza de Muhammad, pois a riqueza é uma sombra evanescente e uma coisa volúvel. Muhammad é um homem cuja linhagem todos vocês conhecem, e ele procurou Khadija, filha de Huwailid, para casamento, oferecendo-lhe ao tal dote da sua própria riqueza. Então, um outro ali se levantou nesse discurso do casamento de Khadija com Muhammad e disse: todos os louvores são devidos a Allah, que nos fez exatamente como você mencionou e nos preferiu àqueles que você indicou, pois nós de fato somos os mestres dos árabes e seus líderes, e todos vocês são dignos disso, pelo vínculo matrimonial. A tribo Quraysh não nega nenhum de seus méritos, nem ninguém contesta seu alto status e prestígio. E nós, além disso, desejamos ser unidos à sua corda. Então, testemunhe minhas palavras, ó povo de Quraysh. Eu dei a Khadija, filha de Huwailid, em casamento a Muhammad ibn Abdullah, pelo dote de 400 dinares. Pois foi esse o sermão do casamento. Após o seu casamento, Muhammad mudou-se da casa do seu tio para morar com sua esposa em sua casa, que ficava no Mercado dos Ferreiros, um beco que se ramifica ao longo do bazar principal ali de Meca, o lugar onde os peregrinos hoje realizam os 7 círculos durante o Hajj, ou seja, a peregrinação. Vocês já devem ter visto que faz 7 círculos em volta da Kaaba. Então, a casa deles era ali, mesmo nesse centro. Naquela casa, Fátima nasceu.
E a revelação desceu também sobre o mensageiro de Alá muitas vezes. Então foi depois do casamento que o Alcorão começou a ser transmitido ao profeta. O casamento foi muito feliz e produziu uma senhora que foi uma das 4 mulheres que consideradas de alto valor no islamismo. Ou seja, consideradas como fazendo parte da história da humanidade. O casamento foi muito feliz e dessa junção toda saiu uma das filhas, uma das 4 filhas dele, uma delas que se destacou mais, que foi Fátima, não é? Antes dela, ele também teve Kazim e Abdullah, que nasceram, mas ambos morreram muito novos, ainda crianças. Na época em que Khadija se casou, ela era uma senhora bastante rica. Tão rica que não sentiu necessidade de continuar negociando e aumentando a sua riqueza. Em vez disso, ela decidiu se aposentar e desfrutar de uma vida confortável com o marido, que por sua vez preferiu a vida ascética à de ganhar dinheiro. Então, ele tinha a missão de levar o islamismo, de propagar a fé, propagar a palavra de Deus. O período de felicidade de Khadija não durou mais que 15 anos, por aí, após os quais o seu marido, agora que era mensageiro, ele iniciou uma missão de convidar as pessoas para crerem em um só Deus, né? Para a unicidade de Deus, a igualdade entre os homens e mulheres e ao fim dos males dos dias. Muhammad tinha 40 anos quando os primeiros versos do Alcorão lhe foram revelados. Foram os primeiros versos da Surah Al-Alaq, capítulo 96, ou seja, nesse capítulo aí do Alcorão, foram revelados durante o mês do Ramadã, 13 anos antes da primeira peregrinação do profeta na caravana que ele foi ali para a Meca, não é? O seu lugar favorito para isolamento e meditação era uma montanha. E foi nessa montanha de luz, chamada Jabal al-Nur, que ele começou a ter a visão do anjo e ouvi-lo. E depois passar a espalhar a palavra. Um lugar hoje que é muito visitado pelos peregrinos que vão à Arábia Saudita. Khadija teve o mérito de ter uma das filhas que está nomeada como as 4 principais mulheres da humanidade para o mundo islâmico, que seria Fátima. Fátima, filha de Khadija com Muhammad, foi muito importante. Também Maria, mãe de Jesus, e Asia, filha de Muzahim, que era a esposa do faraó. Pois é, a esposa do faraó está entre as 4 mulheres mais importantes também do mundo islâmico, porque ela tomou conta de Moisés. O profeta do Islã costumava falar sobre Khadija com bastante frequência após a sua morte. Tanto que a sua nova esposa, Aisha, tinha ciúmes. Ela sentiu muitos ciúmes e um dia chegou para o profeta e disse: "Ai, aquela mulher de olhos vermelhos, e Deus compensou você com uma esposa melhor e mais jovem." Ou seja, ela mesma, né? Isso fez com que ele ficasse muito indignado. Então ele disse: "Não, de fato, ele não me compensou com alguém melhor do que ela. Ela acreditou em mim quando todos os outros não acreditaram. Ela me considerou verdadeiro quando os outros me chamaram de mentiroso. Quando os outros me chamaram de mentiroso. Ela me abrigou quando outros me abandonaram. Ela me confortou quando outros me evitaram. E Allah me concedeu filhos com ela." Ou seja, ninguém é substituível, não é? Entre os méritos de Khadija estava o fato de que o Senhor da dignidade ordenou que o anjo Gabriel até enviasse paz para ela, transmitisse os seus cumprimentos a ela. O anjo Gabriel, quando apareceu ao profeta Muhammad, disse: "Ó Muhammad, Khadija está trazendo para você uma tigela de comida. Quando ela vier até você, diga a ela que seu Senhor a cumprimenta e transmita minha saudação também a ela." Ou seja, até o próprio anjo transmitiu para o profeta. A maneira dele falar assim deixa claro que Khadija era uma pessoa importante. Quando ele fez isso, Khadija respondeu: "Ó Allah, tu és a paz, tu és a fonte de toda a paz. A ti a paz retorna. Louvado e exaltado és tu. Que com Gabriel também esteja a paz." Khadija morreu de um ataque de febre no 11º dia do mês do Ramadã, mais ou menos, 10 anos após o início da missão profética, no ano 619 d.C. 24 anos após seu casamento com Muhammad, ela falece. E ela foi enterrada nos arredores de Meca. O mensageiro de Allah cavou sua sepultura e a enterrou. As orações fúnebres ainda não haviam sido obrigatórias no Islã naquela época.
Relata-se que quando ela morreu, toda a sua riqueza já havia sido gasta para promover o islamismo. Ela não deixou nenhum único dinar de ouro, nenhum único dirham de prata, nem nada mais ou menos. Ela apenas se dedicou a impulsionar o islamismo e a estar do lado do seu marido e não ligou mais para a riqueza. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a história da Khadija, segundo aquilo que nós temos, que a paz de Deus esteja com ela. E voltaremos aqui com novos temas. Espero que vocês compartilhem, porque essa foi uma história pedida por uma seguidora do Instagram. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.